meus amores! Olá, meus carinhos, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Estamos aí nos encaminhando ao final do nosso módulo da Parcimônia da Amazônia, o módulo 4. Depois dessa aula, que hoje vamos falar sobre imigrantes, vamos ter mais uma aula sobre os ribeirinhos com a professora Lidiana e depois a nossa culminância, que preparamos uma atividade de culminância que vocês vão amar. Então, antes de qualquer coisa, vamos lá naquela encenação no nosso teatro para dizer o tema, como é que se chama essa trilha. Parcimônia na Amazônia? Presepada, hein? Presepada, porque aqui a gente está vendo muitas culturas, múltiplos povos, e hoje a gente vai falar um pouco sobre os imigrantes. Não existe parcimônia na Amazônia. Então, meus amores, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula de hoje. Bora! Aula 107. Então, nós vamos falar dos imigrantes, um pouquinho do repertório linguístico, cultura e imaginário social. Vamos lá. Os imigrantes no Brasil, meus amores. O deslocamento, o que é o imigrante, né? É o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro e é o nome que se dá a esse fenômeno que é tão antigo quanto o homem. Então, a imigração é esse deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. Os movimentos são amplos e complexos, pois envolvem as mais variadas classes sociais, culturas e religiões. Então, não é só a pessoa que está ali numa situação de pobreza que vai migrar para outro estado ou para outro país. Não é só homens ou só mulheres. Não é só a religião X ou a Y. Não é. A imigração ela vai se dar de acordo com a necessidade ao qual o ser humano, o sujeito, está necessitando naquele momento. Exatamente. Quando há a migração, com certeza ela vem antecedida de uma mola, né, de um aspecto que motivou aquela ação. Então é muito importante, quando estamos aqui estudando, pensar nesse processo que acontece, né? Quando a gente estuda e vê sobre a migração, a gente tem que entender esses aspectos, né? Investigar esses aspectos de forma mais aprofundada. E isso fica para vocês aqui de sugestão também, fazer essa investigação que a gente vai, né, explanar aqui na aula, mas sempre é importante vocês darem sequências. Um grande exemplo dessa questão de que não envolve classe social, gênero, idade, religião, no ano de 2011 aconteceu um grande terremoto no Haiti. Então houve uma devastação no país, o Haiti quase que sumiu do mapa. E o que aconteceu? Os haitianos começaram a migrar para outros países. E nós aqui no estado de Rondônia recebemos vários haitianos, com todas as suas características, trabalhadores, muito gente boa mesmo, pessoas que vieram assim totalmente perdidas porque não sabiam português, porque no Haiti, não sei se vocês sabem, mas eles falam o inglês e o francês, né? Então, eles vieram ali, muitos médicos, professores, engenheiros, que foram trabalhar, sabe de quê, gente? Como dizem aqui, orelha seca, que foram trabalhar ali como ajudante de pedreiro, não que seja uma profissão indigna, pelo contrário, viu, gente? Claro que todas as profissões são muito necessárias, como eu já falei várias vezes para vocês no projeto de vida. Porém, você imagina, a pessoa estudou uma vida, ele se formou, ele é um médico, vamos dizer, é um neurocirurgião, porque aconteceu. E ele precisou sair do seu país. Muitos deles homens, muito fortes, largaram a sua família, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, tudo no Haiti e vieram em busca para o Brasil, em busca de uma reconstrução pessoal. Então eles trabalhavam muito, ganhavam seu dinheiro aqui e mandavam para o Haiti ou foram juntando para poder trazer seus familiares de lá para cá. Então esse é um exemplo
né, de imigração, que não vai importar a classe social, que não vai importar a religião, a cultura, não importa. A necessidade fez com que ocorresse essa grande imigração em massa no ano de 2010, 2011. Outro tipo de migração prevista é a migração climática, porque como a gente sabe, a gente está passando por muitas transformações climáticas devido ao aquecimento global. Isso. Então, algumas regiões com essa elevação da temperatura da Terra, algumas regiões já têm assim, uma previsão delas se tornarem impróprias, né, para sobrevivência. Nós, né, o ser humano, não vai conseguir ficar em determinadas situações. Você pode levar em consideração. Em determinadas regiões, por conta de um clima muito quente, e a gente precisa, né, de um ambiente adequado para a gente sobreviver. Então, esse é um exemplo de migração climática, um exemplo de migração climática que não leva em consideração, né, não é uma opção, são movimentos que acontecem e que levam o homem a migrar. Também. Né? A opção veio antes, né? Se tivéssemos... Existem vários fatores, né, Su, que vai levar a essa ação da migração e da imigração. Então, vamos continuar. Lá no nosso slide. Vamos lá. Isso. Então, peraí que não está indo. Enquanto isso, a gente pode falar também que existe, por exemplo, terras que não são mais adequadas para o plantio. Então, aquelas pessoas que viviam ali do cultivo, elas migram dali, porque elas perderam o que tinham, o espaço que tinham para a sua renda familiar. Então, é mais um motivador para migração. Né? E assim, gente, são duas palavras que confundem muito, né? Imigração e emigração. E ambas são o quê? Migração. Isso, que é de migrar, de sair do seu lugar de origem para outro lugar. Mas a imigração, com I, é o movimento de entrada de indivíduos ou grupo em um território que não é o seu de origem. Por exemplo, vem do sul para o norte, vem do nordeste para o norte, vai do norte para o centro-oeste e assim sucessivamente. É dentro do próprio país, porém não o seu local de origem, o local que ele nasceu. Já a emigração é a saída de indivíduos do país de origem. Sabia que eu sempre confundo, eu tenho que ficar buscando, eu faço a troca de imigrantes para imigrantes, então é o que acontece. É importante falar isso aqui para dizer que a gente não detém todos os conhecimentos, não, tem alguns vocabulários que a gente vai, se perde, mas tem que buscar, né? Um exemplo maior que existe de um estado formado por imigrantes é o nosso grande estado de Rondônia. Nosso estado de Rondônia, ele é riquíssimo em cultura, em diversidade, por conta dessa imigração. Então, nós temos muitas cidades que foram formadas por pessoas vindas do sul, muitas pessoas vindas do nordeste, muitas pessoas vindas de outras regiões da região norte também. E a emigração é a saída do indivíduo do país. Então vamos lá, né? Imigração, emigração. E os motivos que levam aos deslocamentos são diversos e apresentam consequências positivas e negativas, dependendo das condições e dos diferentes contextos socioeconômicos, culturais e ambientais em que ocorrem. Então, os motivos, a gente já bateu esse papo, né? Os motivos são vários. Então, se você conhece aí um imigrante, né? Você pode bater esse papo. Ah, você é venezuelano, você é boliviano. Quais foram as motivações? Uma grande motivação é a questão geográfica também, não é mesmo? Bolívia está aí... A questão do trabalho. Exatamente. Bolívia, próximo aí, fronteira. Então... dependendo da necessidade de possibilidade de trabalho, eles vêm e se tornam imigrantes. Tá. Então, seguindo. Eita, que esse slide aqui, esse meu negócio de passar slide hoje está complicado. Vamos lá. Causas dos movimentos migratórios. Por que acontece
Só para a gente pincelar mais uma vez. Então, existem as causas religiosas, as causas naturais, que é o caso do Haiti, foi por questões naturais, culturais, político-ideológicas, que é o caso da Venezuela, né? E também as guerras, entre outros fatores associados aos movimentos migratórios. Mas o que se verifica ao longo da história é que predominam os fatores econômicos como a principal causa dos movimentos migratórios humanos. Então, a questão de busca por uma vida, né? Uma vida melhor. Uma qualidade de vida. Isso, uma qualidade de vida, tanto para o indivíduo quanto para os seus familiares, eles vão atrás eles utilizam-se desse movimento de migração para poder ir em busca das suas necessidades. Então, quem são os imigrantes de Rondônia atualmente? Em Rondônia, a população imigrante atualmente está baseada em venezuelana, haitiana, peruana, que tem imigrado para a região em busca de melhor qualidade de vida e oportunidades. Segundo dados apresentados pela ONU Migração, Rondônia tem cerca de 2.800 imigrantes. Em Porto Velho, são 1.716 pessoas, dados de 2020. Então, a gente tem várias casas de apoio, casa de passagem que recebe esses imigrantes. E quando a gente fala de imigrantes em Rondônia, a gente realmente vai falar sobre esse povo venezuelano, boliviano. E eu, como uma emigrante, né, chega cearense... Gente, é porque, só lembrando, né, houve um equívoco. Aí a gente está batendo nessa tecla. Emigrante que ocorre que dentro do país. Dentro do país. Imigrante, vamos lembrar assim, do internacional, que veio de fora. Quando foi que houve? Só numa explicaçãozinha lá, mas dentro da nossa fala a gente está empregando certinho. Então, eu sou uma emigrante, né? Eu venho do Ceará e venho para Rondônia. E Rondônia tem muito essa identidade de ser, né, uma região que recebe muitas pessoas de fora. Tanto que eu notei que uma das perguntas que é muito feita aqui em Porto Velho é: você é da onde? Você é da onde? Ou seja, já se espera que você seja de outra região. Né? Eu, particularmente, conheço pouca gente e tenho até, né, aumentou meu repertório assim, de amigos daqui de Porto Velho mesmo. Mas eu acredito que eu conheço mais gente que veio de fora ou, se não, os pais vieram de fora. Né? Muitos perguntam se eu não sou daqui. Né? Né? Mas eu sou daqui, eu sou minhoca da terra, como minha avó dizia. Porém, eu sou filha de imigrante. Eu sou filha de pernambucano com amazonense. Então, deu essa mistura linda aqui, que sou eu. A mistura do Amazonas com o Nordeste. Aqui temos bastante nordestino e o pessoal do Rio Grande do Sul, não é mesmo? Sim. E é isso. E os meus filhos são o quê? Porto-velhenses. São porto-velhenses, então são filhos rondonienses. Então, vamos seguir lá no nosso slide mais uma vez. E não podemos esquecer dos nossos vizinhos bolivianos, claro, que nem sempre estão em território brasileiro como imigrante, e sim como estudantes, como é o caso de vários em Nova Mamoré, Guajará, Iata, que vêm do, entre aspas, lado brasileiro, para o lado brasileiro estudar. Então, eles fazem esse movimento de ida e vinda todos os dias. Perfeito. Então, as línguas dos imigrantes. No Brasil, dada a variedade de imigrantes que para cá vieram, principalmente da Europa e da Ásia, são faladas várias dessas línguas. É possível citarmos o alemão, o árabe, o chinês, o coreano, o espanhol, o holandês, o inglês, o italiano, o japonês, o leto e o pomerano. Perfeito, né? A gente estudou sobre os pomeranos e a língua pomerana. Os imigrantes falantes dessas línguas vieram para o Brasil em épocas diferentes e se instalaram em diversas regiões. Os ários, por exemplo, fixaram-se no Brasil ainda no Império, com o apoio de Dom Pedro II. A partir de sua visita ao Líbano em 1876, foi quando eles vieram. Já em 880, novo grupo de libaneses
e imigrou para o Rio de Janeiro. Entre 1910 e 1940, eles instalaram-se em Vitória, Cachoeiro do Itapemirim e Alegre, no Espírito Santo, além de algumas cidades no estado de São Paulo. E aqui em Rondônia a gente também tem libanês, não é? Temos os libaneses. Aqui em Porto Velho nós temos até 2 restaurantes, né? Eu também já fui professora de 2 alunos que são descendentes árabes, os pais são árabes. E assim, é muito bacana, né? Eu tenho um familiar que é do Líbano e ele mora aqui. Isso. E aí, para finalizarmos, vamos para cultura e identidade. Vamos lá de novo no nosso slide. Aqui na nossa trilha a gente sempre falou de cultura e identidade, de língua, porque a gente está falando cultura e de língua, porque a gente está falando de identidade do povo rondoniense, né? E é essa mistura toda que a gente vem vendo. Então, os imigrantes, eles deram grande contribuição com sua força de trabalho para o desenvolvimento do Brasil, tanto no setor rural como nas áreas industriais, comerciais e culturais. Contribuíram ainda para a formação do povo brasileiro desde o século XIX, quando começou a se intensificar a imigração no país. A vida cultural dos imigrantes também teve um papel importante na formação da cultura brasileira, especialmente no que diz respeito a certos hábitos alimentares, encenações teatrais típicas, corais de igrejas, bandas de música e assim por diante. É o que a gente vem vendo quando a gente está falando de povos que a nossa identidade, a identidade brasileira, sobretudo a que estamos estudando, que é a nossa identidade rondoniense, ela é composta por essa mistura. Não dá para pensar em identidade do nosso estado se a gente não entende os povos, as raízes que estão aqui e que compõem. A diversidade cultural. Exatamente. Que nós temos, né? E agora, gente, chegamos ao final dessa aula e vamos para a sua vez. É um momento todo seu. E o que vocês vão ter que fazer hoje? Nessa aula 107, vocês vão ter 2 momentos. Primeiro, faça um levantamento em sua comunidade escolar se há imigrantes ou descendentes de imigrantes. E vocês vão achar, com certeza, seguramente. E no segundo momento, faça uma pesquisa sobre os imigrantes em Rondônia e suas influências no desenvolvimento linguístico e cultural no nosso estado. Essa pesquisa ela pode ser feita tanto se você tiver contato com alguém, ou conhecer alguém, ou for parente de alguém, ou também via internet, tá? Então é uma pesquisa que vocês vão fazer que vai contribuir bastante para essa atividade para as próximas. Exatamente, você vai perguntar, você vai conversar, vai ver qual é a palavra que antes era falada só em espanhol, né? A gente falando em espanhol, mas vocês, né? Pode ser que apareça um imigrante aí que fale outra língua, que você nota que já é usada aqui em português, ou pode conversar, bater um papo sobre a diferença, como é que sentiu, qual foi a dificuldade, não é mesmo, amiga? Para fazer essa transição, para se comunicar, já que tinha como língua materna outra língua diferente de português, e assim você vai fazendo essa pesquisa proposta. E essa sua atividade ela pode ser registrada através da escrita ou, se você preferir, também de vídeo. E marca a gente porque a gente está repostando os trabalhos exitosos que vocês fazem. E é isso aí, daqui a pouquinho a gente volta com as orientações das próximas aulas. Beijos. Tchauzinho.